lá essa parada? Cara, acho que assim, pra explicar um pouco desse movimento que eu tô fazendo nesse ano, tem que dar um pouco do porquê, né? Assim, eu já compro muito imóvel no Brasil. A gente tem lá dentro do escritório, a gente compra basicamente um imóvel a cada 2 dias. Então, são muitas arrematações, sejam para nós, seja para clientes, mas a gente compra muito imóvel no Brasil inteiro. Legal. E a gente veio com uma tese de dolarização, porque a tese leilão ela se replica no Brasil, se replica na Venezuela, se replica nos Estados Unidos, tem leilão em todos os países que a gente conhece. E aí eu falei, cara, eu tô vendo uma oportunidade lá nos Estados Unidos, eu fui algumas vezes recentemente para lá, estudei bastante antes de fazer qualquer tipo de movimento, porque por mais que seja leilão, a gente tem um mercado muito diferente do mercado imobiliário daqui. E às vezes as pessoas pensam assim, não, lá é melhor. Nem sempre. Depende do condado, depende da região. E aí, o que a gente fez, tá? Eu e a minha esposa, a gente tá puxando esse novo braço de negócio dentro da nossa companhia. E a gente fez uma arrematação de uma casa super simples, super barata, para testar o mercado, tá? Hoje, nos Estados Unidos, depende muito do estado e do condado, mas leva uma média de 7 a 8 meses para vender o imóvel. Então, um pouco diferente do que era há alguns anos atrás. Que você conseguia vender o imóvel antes mesmo de terminar a construção. Então perdeu liquidez nesse período. Diminuiu a liquidez. E tem um ponto até interessante, né? Eu, salvo engano, tá? Os Estados Unidos é o país que tem mais... que a gente consegue ter mais acesso a dados no mercado imobiliário do planeta. E isso é um indicativo que nos dá um pouco de... dá um norte do que está acontecendo ou não. E, por exemplo, na Flórida, os imóveis agora, em 2026, estão caindo de preço. Ou seja, tem menos pessoas interessadas em comprar. A liquidez é muito menor e está havendo uma queda de preços. Então tem que identificar muito bem onde você vai atirar para não fazer bobagem. Por exemplo, brasileiro é uma Flórida, uma Orlando, uma Miami, sim. normal. O que o primeiro brasileiro ia pensar? Vou na Flórida. Não, a gente arrematou em Massachusetts. Ó. Então, assim, começamos a explorar um pouco melhor. Mais ou menos no leilão funciona assim, né? A gente costuma enxergar boas oportunidades onde ninguém tá olhando, né? Porque geralmente tem aquele efeito manada, uma casa aqui em Alphaville. Não, A exato. disputa é enorme. Exato. Então, agora, o cara zerou o jogo aqui no Brasil e tá indo pros Estados Unidos. Mas só que, cara, eu sou um seguidor do Victor aqui já há algum tempo. Eu já aprendi muito com conteúdos assim rápidos que ele coloca na rede social. Acho interessante sua didática. E eu vi lá que antes de você entrar nesse mercado de leilões, você era um ser humano comum, um ser humano igual todo mundo que tá vendo a gente aqui. Você é advogado, você se formou, ó, você é a história do cara, Eu ia tá? perguntar Eu sou- exatamente isso. Vai brincando, vai Eu brincando. sou fã do cara, ó. Ele se formou em advocacia, ele entrou no escritório, eu tenho aqui na minha cabeça você comendo um lanche assim numa van, num cachorro quente, alguma coisa, um post que você fez nesse sentido. Você saiu e não sei se você já tinha saído quando você comprou seu primeiro imóvel. Aí você arrematou o imóvel e falou, pô, é isso aqui que eu quero fazer da vida. Conta direito, conta melhor pra nós como é que foi essa experiência sua, como que você enxergou o mercado de leilões e falou, é isso que eu quero fazer. Cara, eu fui parar no leilão meio por acaso. Porque o que acontece? A história ela não é só minha, ela é um pouco do meu pai também. Por quê? Meu pai, quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, ele foi demitido da empresa que ele trabalhava e a gente sabe, né? Brasil, o cara que tem 45 mais foi demitido da empresa, qual é a chance do cara ser recolocado no mercado de trabalho? É muito baixa. De fato, isso não aconteceu. Então ele pegou o dinheiro da rescisão, FGTS, levantou todo o dinheiro que ele podia e ele falou assim, eu preciso dar segurança para minha família, eu preciso botar de comer na mesa, eu preciso fazer alguma coisa. Só que eu não posso perder R$1. O que eu faço? E a gente morava em Guarulhos. Guarulhos tem uma leiloaria enorme lá, chamada Sodré Santoro. Sodré. Especializada em veículos. Mas de vez em quando, aparecem alguns carros. E lá atrás, bem lá atrás, ele teve essa ideia. Ainda, ele não é advogado, absolutamente nada, formado em administração de empresas. Ele teve essa ideia, ainda quando os leilões eram presenciais, falou, vou pegar o meu dinheiro e vou comprar um apartamento. À época, ele me conta que foi a tomada de decisão dele foi assim, se eu for construir para vender, eu vou levar o quê? 1, 2 anos entre achar terreno, construir e vender o imóvel.
Se eu comprar um imóvel já pronto, e olha como ele foi inocente, né? Se eu comprar um imóvel já pronto, ele não pensou que poderia ter problemas no edital, problemas na matrícula, problemas de processo, problemas de desocupação. Ele falou, se eu comprar um imóvel já pronto, eu compro e revendo. Tô comprando com desconto. Aí eu só tenho o período de venda, que é 6, 12 meses, talvez. E aí ele foi lá, num leilão presencial, e fez a arrematação, a primeira arrematação dele. E aí começou a girar. Fez uma, fez duas, fez a terceira. Com 19 anos, ele tinha acho que 3 ou 4 arrematações já. E aí ele falou assim, ó, vamos trabalhar junto. Estuda, vai pra faculdade de Direito, estuda isso aqui porque papai não sabe nada. Está no risco. Eu não sei nada. Não tenho a menor ideia do que eu tô fazendo. E de fato, olhando pra trás, ele deu... Cara, ele deu o azar de dar certo, entendeu? Porque qualquer coisinha ali, ele poderia ter empatado todo o dinheiro da família e a gente tava... Me perdoe pela palavra, mas tava ferrado. Essa é a verdade. E aí, entrei na faculdade e já direcionado pra isso. Falei assim, cara, eu vou estudar, vou ver o tema, vou me interessar pelo assunto. No meio da faculdade me desiludi com o assunto, ele continuou lá arrematando pra ele, mas a gente já vivia longe um do outro, então não compartilhava tanto desse tema. E mais pro final da faculdade, eu, cara, tive uma aula de execução do processo civil, né? E aí falou de penhora, levar imóvel a leilão e aquilo, opa, peraí. É isso que meu pai fazia. Isso que meu pai fazia, mas não entendia muito bem e tal, e ele nessa já tava meio que parando, porque ele ficou com alguns imóveis de aluguel e tal, e ele já tava meio parando. E aí simplesmente eu, cara, vou começar a investir nisso. Estudei muito o assunto, porque isso não é ensinado na faculdade. É importante dizer, isso não é ensinado na faculdade de Direito. Ninguém ensina absolutamente nada sobre leilão na faculdade de Direito. O máximo que se chega é: você está devendo? Para mim, eu te processo, penhoro, e aí é isso. Boa sorte para receber o seu dinheiro. O rito daí pra frente. O rito daí pra frente, ninguém explica. Não é dito na faculdade. E também, eu diria, não é dito na pós-graduação. Acho que não tem pós-graduação, né, sobre... Cara, hoje em dia até tem, especificamente, mas eu acho que a pós-graduação ideal pro tema é uma pós-graduação de Direito Processual Civil. E não necessariamente de leilão, porque eu acho que fica muito... É pouco assunto para uma pós-graduação, na minha opinião, tá? Mas, terminei a faculdade, fui fazer pós, e nisso estava trabalhando com holding. Eu abria holding para as pessoas, cuidava de patrimônio de fazendeiro e tal. E veio a pandemia. Na pandemia, os fazendeiros começaram a falar assim, cara, estamos cheios de dinheiro, não tem muito o que fazer. Onde a gente vai alocar o nosso dinheiro? Porque tá dando 2% na renda fixa, 3% na renda fixa. E aí? O que eu faço? Chegou no escritório, falei assim, ó, eu consigo achar umas áreas rurais para você comprar pela metade do preço. Porque pandemia tava todo mundo naquela quebradeira absurda. Cara, foi aí o estalo. Falei, pô, então vamos analisar uns imóveis e começar a comprar esses imóveis para uns clientes. Começamos a comprar, fizemos uma arrematação, 2, 3, 4, a coisa escalou forte. E nessa eu já tinha feito algumas para mim também. Coisa escalou forte e botei a cara a jogo. Falei assim, pô, se comprei uma fazenda para um cliente, ele tem interesse, porque é um bom negócio, você comprou pela metade, vale o dobro. Simples assim, em tese, né? É factível de entender a lógica. E eu já tinha todo o conhecimento por trás. Então por que eu não escalo isso? Vou sair oferecendo para todo mundo. E aí o meu dinheiro, meu primeiro, assim, grande volume de dinheiro, além das arrematações próprias, evidente, foi prestando serviço para terceiros. Eu falei, pô, tenho todo o conhecimento, tenho background, já fiz para mim, posso fazer para outros. E aí eu comecei a cobrar as pessoas durante a pandemia para fazer por elas. E aí eu levantei um bom dinheiro. Isso mudou meu game totalmente. Bacana. Cara, bacana. Teu pai deve estar orgulhoso, hein? Ele vai nos meus eventos, ele fica, putz, tal, não sei o que, nem imaginava que ia chegar aqui, olha o meu filho, tal, não sei o que. Pô, ele fica... Doideira, né? Uma fantástico. coisa que lá atrás ele teve o start e depois virou um negócio. Cara, e foi e voltou, né? Porque eu tava inserido, porque ele estava lá, aí eu desisti, fui prestar concurso público no meio da faculdade, desisti, aí depois no final tive um insight de novo, eu falei, pô... Já pensou você dar o azar de dar certo e passar no concurso público? Então, eu passei. Eu passei, só que demoraram a me nomear. Demoraram 2 anos pra me nomear. Cara. Então, no dia, eu tava no carnaval, 2 anos depois que eu tinha prestado esse concurso, e me ligaram, lá da vara, falando assim, ó, você foi nomeado, pipipi, papapá, lá pra Santos. Foi nomeado, tal. Eu falei, putz...
Vou aproveitar, não vou querer não. Não, pode passar pro próximo da lista, não vou assumir não, tá tudo bem, não quero. Mas naquela época... Cara, se tivesse me chamado dentro do que tava programado, provavelmente eu não estaria ia aqui. acontecendo esse Não podcast. estaria, cara,